que eu vejo de errado nessa execução é o seguinte: primeiro erro, querer resolver isso em um passe de mágica. E ali aplicar técnicas que não fazem o cliente, o paciente, ter a tomada de consciência. Não adianta querer transformar, querer tratar algo que o paciente, que o cliente não tem consciência. Então, para você entender, eu vou contar a história da lagarta e da borboleta. A lagarta, para se tornar borboleta, ela precisa passar pelo processo de metamorfose. E o seu corpo, ele fica pesado, ele fica dolorido. E é um estágio que todos precisamos passar. É o ponto em que não podemos continuar sendo quem somos. No entanto, a lagarta ela não tem nenhuma noção do que vai acontecer com ela. Ela não tem noção. E se ela tivesse, veja bem, se ela tivesse escolha, ela provavelmente escolheria permanecer uma lagarta. Só para poder fugir da dor. E aí vem o processo de transcendência, o processo de transformação, da êxtase e a descoberta de que ela pode muito mais. Agora ela é leve, ela é linda, ela é colorida. Ela sabe que pode voar, que pode alcançar muitos voos. Mas apesar de chegar a um lugar prazeroso, o que ela teve que enfrentar? O que ela teve que enfrentar? Um processo doloroso. E ela mal podia imaginar onde ela poderia chegar. Foi difícil para a lagarta. Mas e aí? Continuar sendo uma lagarta ou virar borboleta? E rasgar ali o casulo. Mas olha só, ajudar, conduzir ali. E ele mesmo vai rasgar, não você. Você não pode rasgar para ele. Sabe o que acontece se a gente vê um casulo de uma borboleta e vê essa dificuldade dela de rasgar esse casulo? As asas dela vai ficar fraca. Porque ela precisa desse movimento para fortalecer as suas asas. Então não adianta querer rasgar o casulo pelo e para o cliente. Ele tem que ter a consciência. Ele tem que passar pela dor sozinho. Então, não adianta querer fazer esses cursos que prometem coisas, resultados assim, ó, pum, nossa, curou a depressão em 7 dias. Oi? Tem algo errado aí, tá? Então, cuidado. Então, foi necessário para a lagarta, porque para a transcendência é preciso passar por esse processo e abrir mão de quem ela é para se tornar quem ela quer ser. É um processo difícil, tá? Mas é um processo necessário. Não se iluda, não queira pílula mágica. Tá? E acontece que muitas terapeutas querem ajudar essa lagarta, que nesse caso, né, é o nosso cliente, tá? Vamos agora falar um pouquinho da lagarta no sentido do cliente. Muitas terapeutas querem ajudar essa lagarta para que esse processo seja menos pesado, seja menos dolorido. E aí buscam essas fórmulas mágicas para que seja agradável. Você não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Agora me diz uma coisa, terapeuta. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Comigo já aconteceu. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar uma maneira de fazer com que ele veja tudo isso. Então você, terapeuta, precisa estar com seu cliente nessa transformação
de lagarta para borboleta. E você também precisa passar por esse processo de transformação, tá? Que quer continuar sendo uma lagarta, rastejando e seguindo um passo a passo, seguindo a cartilha de passo a passo, ou entendendo o passo a passo e se libertando para que você possa trazer esses resultados na vida do seu cliente, para que você possa entender que você não precisa e não pode querer fazer por ele. Dói. Passar pelo processo de transformação dói. Então você, terapeuta, deve caminhar ao lado e não executar por ele. E não querer ir lá e cortar o casulo. Então você entende agora que está prejudicando o processo dele agindo dessa maneira? Se você consegue entender isso, já é um grande passo. É importante ter essa clareza, tá? Entender, ter essa clareza que não adianta mexer os pauzinhos ali e, ah, não, agora vai ficar tudo bem. Se não mudar aqui, ó, se não trazer da inconsciência para o consciente. Eu faço essa analogia, né, do inconsciente para o consciente, mas tá tudo aqui, né? Existe o inconsciente, um nível quase consciente, inconsciente e o consciente. Então, o inconsciente, vamos supor que o consciente lá fundo ali e traz ali para a superfície da mente. Então, eu faço esse movimento aí para você entender. Então, o que que você quer? E o que você precisa fazer? Trazer do inconsciente para a consciência. Não é o Jung, ele fala, não é imaginando figuras de luz que a gente vai se transformar, é trazendo luz à escuridão. Então, a gente precisa olhar para aquela, por que que eu estou, o que que está acontecendo, por que que está isso? E você executar isso com o seu cliente. Percebe que quando você entende esse movimento, você entende a sua missão, você aceita a sua missão e você entende que para executar a sua missão você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar, praticar e ainda mais cobrar. Então eu convido você, terapeuta, a refletir sobre a importância de respeitar esse processo de transformação do seu cliente. Guia que caminha ao lado, encorajando, facilitando e apoiando, mas nunca assumindo o lugar dele. Entenda que é preciso permitir que a lagarta se torne borboleta por conta própria, superando os desafios e dores de sair do casulo. Afinal, é nesse processo que a verdadeira metamorfose acontece e a verdadeira cura se revela.